A chuva caía como lágrimas de um céu acusador sobre o tribunal lotado de São Paulo. Eu, Dr. Rafael Montenegro, advogado criminalista com mais de 20 anos, defendendo almas perdidas nos corredores da justiça humana, sentia o peso de mais um caso impossível. O ar estava denso, carregado de suor, perfume barato e o cheiro metálico de medo. Meu cliente, um homem comum chamado Eduardo, acusado de assassinar sua esposa em uma noite de fúria ciumenta, olhava para mim com olhos vazios, como se já estivesse condenado. As provas eram irrefutáveis: impressões digitais, testemunhas oculares, o sangue dela em suas mãos. Mas algo no dossiê me incomodava: uma testemunha ausente, a melhor amiga da vítima, que desaparecera misteriosamente antes do crime. Enquanto o juiz batia o martelo para iniciar a audiência, um vento frio varreu a sala, apagando velas de emergência que ninguém acendera. Sussurros ecoaram nas paredes de mármore frio, e eu juro que vi uma sombra se mover no banco das testemunhas vazio. Meu coração acelerou. Anos de ceticismo jurídico tremiam. Foi então que ela apareceu, não como carne, mas como névoa translúcida, vestida de branco manchado de vermelho. Eu vi tudo, sussurrou uma voz que só eu parecia ouvir, gelando minha espinha. O testemunho que só um espírito podia contar estava prestes a reescrever o destino de todos nós. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Volto no tempo para o dia em que aceitei o caso. Meu escritório no centro, com pilhas de pastas amareladas e uma garrafa de uísque pela metade, era meu confessionário particular. Eduardo entrou trêmulo, um mecânico de 45 anos, com mãos calejadas e olhos assombrados. Ela me traiu, doutor, mas eu não a matei, jurou ele, voz rouca. A polícia encontrara o corpo de Carla no quarto, pescoço cortado por uma faca de cozinha, a mesma que faltava em sua casa. Álibi? Nenhum. Motivo? Ciúmes explosivo após uma briga testemunhada por vizinhos. Pesquisei a amiga desaparecida, Lúcia. Fotos antigas mostravam uma mulher vibrante, mas vizinhos falavam de sua fragilidade espiritual. Visitas a cemitérios, sessões de mesa branca. Uma nota no relatório policial mencionava alucinações auditivas dela antes de sumir. Descartei como loucura. Mas naquela noite, sozinho, ouvi batidas na porta. Abri e nada. Só um perfume de jasmim, o mesmo das fotos de Lúcia. Dormi mal, sonhando com tribunais etéreos, onde juízes sem rosto julgavam pecados invisíveis. No dia seguinte, no fórum, preparei minha defesa frágil, dúvida razoável sobre a cena do crime. Mas ao entrar na sala de audiências, o ar esfriou novamente. Lúcia estava lá, invisível para os outros, apontando para Eduardo com acusação silenciosa. A promotora, doutora Helena Vargas, uma loba de terno impecável, abriu com fúria. Senhoras e senhores do júri, Eduardo planejou o crime perfeito, trovejou ela, projetando fotos gore do corpo. O júri engoliu em seco. Eu sentia o veredicto se formando. Chamei minha primeira testemunha, a vizinha fofoqueira, mas suas palavras só confirmavam o ciúme. Foi quando pedi a arrematação para testemunha surpresa. O juiz franziu a testa, mas permitiu. Levantei-me, coração martelando. Lúcia Ferreira, onde está? Perguntei ao vazio, risos abafados no público. Então o microfone chiou e uma voz ecoou, feminina, etérea, como vento em túmulo aberto. Eu vi o assassino, disse ela. Gritos de pânico. O juiz ordenou silêncio. Só eu a via, flutuando, olhos vazios de morte recente. Ela descreveu a noite, não Eduardo, mas um vulto sombrio, um amante oculto de Carla. Detalhes impossíveis, uma tatuagem no pulso, cheiro de tabaco caro. O tribunal congelou em incredulidade. Meu ceticismo rachava. Era a justiça espiritual invadindo o reino dos vivos. Recesso. No corredor úmido, Eduardo agarrou meu braço.
Você a ouviu também? Sussurrou. Neguei, mas mente girava. Pesquisei Lúcia, encontrada morta no rio Tietê dias após o crime, afogada, sem sinais de violência. Suicídio oficial. Mas seu depoimento era preciso demais. Voltei à sala. A promotora exigia perícia psiquiátrica para mim. Ri nervosamente. Lúcia reapareceu no banco, agora mais nítida, feridas frescas no pescoço. Eu morri por saber demais, confessou em meu ouvido. Contou, flagrara o amante de Carla, um juiz corrupto chamado Armando, matando-a por ciúmes possessivos. Lúcia fugira, mas ele a seguira ao cemitério onde ela buscava respostas espirituais. Me ajude a falar, Rafael. Minha alma clama justiça. Tremi. Linhas entre vivos e mortos borravam. Reabri interrogatório. Descreva o assassino, ordenei, voz espectral. Alto, careca, tatuagem de serpente no pulso esquerdo. Murmúrios. Armando estava na plateia, pálido como cera. O júri pedia provas. Chamei peritos. Confirmaram inconsistências na cena. Pegadas não de Eduardo. Mas o clímax veio quando exigi gravações de câmeras do prédio. Nelas, um vulto saindo às pressas, silhueta compatível. Lúcia sussurrava correções. Era ele, o homem de terno. Promotora contra-argumentava. Ilusão coletiva. Mas o perfume de jasmim impregnava a sala, testemunha invisível. À noite, em meu escritório, Lúcia materializou-se plena. Eu era médium, Rafael. Via espíritos desde criança. Carla me pediu para ler seu futuro. Vi a morte dela nas mãos de Armando. Lágrimas espectrais caíam. Revelou. Armando, juiz invejoso, seduzira Carla para ascender socialmente, mas matara ao ser rejeitado. Matei-me de medo, mas alma inquieta busca redenção. Prometi ajudá-la. No dia seguinte, confrontei Armando no estacionamento. Seu pulso, mostre, disse. Ele fugiu, confirmando tudo. Audiência reaberta com tensão palpável. Testemunhas confirmavam um álibi parcial de Eduardo. Lúcia ditava detalhes. Localização exata da faca escondida no carro de Armando. Polícia revistou, encontrou. Caos. Armando preso em flagrante, mas Lúcia enfraquecia, voz tremendo. Minha hora de partir se aproxima, mas preciso perdoar. Eu, o advogado cético, sentia empatia espiritual. Por que eu? Perguntei em sussurro. Você duvida, mas tem luz. Salve-os para salvar-se. Júri absolveu Eduardo. Aplausos mistos a terror. Armando confessou sob pressão, mas jurava maldições. Lúcia sorriu fraca. Justiça humana é frágil. A divina, eterna. Saí do tribunal mudado. Sombras de dúvida substituídas por véu espiritual. Meses após, investiguei mais. Arquivos revelavam o histórico de Armando, casos manipulados, amantes descartadas. Lúcia aparecia em meus sonhos, guiando-me a provas ocultas, cartas, gravações. Entreguei à promotoria, cadeia para ele. Mais preço. Noites insones, visões de audiências no além, onde almas julgavam pecados. Eduardo reconstruía a vida, grato. Você salvou mais que eu, disse. Mas eu questionava, era dom ou maldição? Visitei túmulo de Lúcia, flores murchas, vento sussurrando obrigado. Senti a redenção dela, mas minha alma ainda errante. Um novo caso surgiu, similar, com testemunha fantasma. Padrão divino. Em audiências espirituais oníricas, via Lúcia em paz, mas alertando. Nem todos os espíritos buscam justiça, alguns vingança. Aprendi a discernir, frio bom versus mal. Meu escritório virava portal. Clientes contavam histórias paralelas. Ceticismo virava ferramenta. Provar o invisível com leis humanas. Confrontei minha própria sombra. Pai abandonado, mãe alcoólatra. Lúcia revelara em visão. Perdoe para ascender. Lágrimas minhas, primeiras em anos. Justiça não só para clientes, mas interna. Tribunal agora ecoava vozes etéreas regularmente. Armando escapou, jurando me destruir.
Noite chuvosa, ele invadiu meu escritório com arma. Você arruinou tudo por uma louca. Mas Lúcia surgiu, furacão de luz, desarmando-o etéreamente. Polícia chegou, recapturado. Ela me salvou, confessei. Armando na cela implorou. Ouvi vozes também. Me perdoe. Redenção mútua. Ele confessou crimes antigos. Lúcia observava, serena. Eu mudara, advogado espiritual. Anos depois, reflito no cemitério sob luar. Lúcia partira em paz após justiça plena. Eduardo prosperava. Armando, regenerado na prisão, pregava redenção. Meu dom, bênção para equilibrar mundos. Mas lição. Espíritos contam verdades que vivos calam, forçando-nos ao espelho da alma. Em meu espelho, vejo não só reflexo, mas Lúcia sorrindo. Sempre estarei, pois você me libertou. Agora, liberte outros. Emoção transborda. Não medo, mas gratidão. Justiça espiritual não pune, redime. E você, ouviu seu testemunho interior, que escolhas ecoam no além.